pastor Alessio, obrigado pela oportunidade. E, irmãos, de verdade, estou muito feliz em estar aqui cultuando com vocês. É muito precioso mesmo ter esse tempo aqui, juntos, para orarmos. Confesso que fiquei muito quebrantado ao ver essas necessidades dos meus irmãos nigerianos, da igreja nigeriana. E é quase que impossível não ler esse relato de famílias que perderam suas filhas, que foram sequestradas, e não pensar na minha que está ao lado. Então me emocionei bastante quando a minha esposa pôde interceder por essas famílias. Mas nessa noite eu pedi a Deus sabedoria, pedi a Deus humildade para compartilhar a sua palavra. E eu venho aqui neste momento, neste lugar, nesse tempo que eu tenho, falar da parte de Deus para vocês. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa edificar a vida de cada um que está aqui, e essa palavra possa transformar as nossas vidas. Eu quero contar uma história. Eu gosto de contar histórias. E a palavra de Deus, cerca de 70%, segundo os estudiosos, eu não posso provar isso, mas segundo o que aprendi no seminário, dizem que 70% da palavra de Deus é feito de narrativas, de histórias. Jesus contou histórias, Deus contou histórias para o seu povo, e é interessante que nós usamos poucas as histórias contadas na palavra de Deus. Nós aprendemos nos seminários como deixar tudo isso de maneira mais esquematizada. Nós gostamos de esquematizar, de dar números, gostamos de teologia sistemática, mas é interessante que a palavra quase que toda é feita de histórias. Parece que nós precisamos, nós líderes, pastores, nós precisamos aprender a contar histórias. E eu quero contar uma história para vocês hoje, que certamente alguns aqui já conhecem, ou quem sabe todos conhecem. Essa história está no segundo livro de Reis, no capítulo 7, segundo livro dos Reis, no capítulo 7, é uma história que os irmãos certamente já ouviram falar. Muito obrigado, pastor, estava precisando mesmo, foi providencial. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, nós vamos encontrar uma história muito... ao mesmo tempo uma história triste, mas com um final feliz, uma história que é cheia de milagres, cheia de sobrenaturais de Deus. E essas histórias, irmãos e irmãs, que estão aqui na palavra de Deus, elas não estão aqui simplesmente como um conto de fadas, ou apenas como um registro histórico dos acontecimentos. Mas essas histórias, elas estão aqui porque Deus está revelando os seus atributos, o seu caráter, e também Deus está revelando a história de Jesus Cristo. Quando lemos essas histórias, nós devemos ter em mente que Deus está revelando os seus atributos, os seus princípios. Deus está revelando a história de Jesus Cristo. E essa história que nós vamos apresentar, nós vamos contar ela aqui para vocês nesta noite, é exatamente isso. Deus está revelando quem Ele é, e qual o seu desejo para o seu povo. Antes de lermos a história, deixe eu dar aqui um pano de fundo dos personagens, porque toda história tem personagens, e essa história é cheia de personagens. Ela acontece na região de Samaria, e aqui nós precisamos lembrar que por causa do pecado do povo de Deus, o povo se dividiu. Tinham tribos que moravam no reino do norte e tribos que moravam no reino do sul. E aqui este acontecimento acontece, né? Nas tribos do reino do norte. E havia um rei nesta época aqui chamado Jeorão. Jeorão é filho de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel, eles profanaram o nome de Deus. E Jeorão, da mesma forma,
trouxe ídolos para o povo de Deus. E por muitas vezes Deus usou situações de perseguição, situações em que Deus trouxe guerra para o povo, para tratar a idolatria no meio deste povo. E havia um profeta aqui também, na época. O rei era Jeorão, e havia um profeta que falava da parte de Deus para o povo, que era o profeta Eliseu. Eliseu, um homem santo de Deus, um homem temente ao Senhor, vivia nesta região. Então ele era o homem de Deus que falava da parte de Deus para o povo. Deus então suscita aqui um grande exército vindo da Síria, de um homem chamado Ben-Hadad, ou um título, né? Há quem diga que o nome desse rei da Síria não era Ben-Hadad, mas era um título dele, assim como era Faraó. Então Ben-Hadad vem com o seu exército e eles cercam a região de Samaria, eles cercam aquele povo. E a estratégia do exército de Ben-Hadad era a seguinte: ninguém entra, ninguém sai. Então o povo estava acuado, o povo de Deus estava ali cercado pelo um grande exército, e o povo começou a passar muitas necessidades, uma fome, irmãos, extrema. Porque imagine nós aqui em Anápolis, cercados por um grande exército que quer nos matar. Então não entra ninguém com comida, não tem recursos para entrar na cidade, e com o passar do tempo, os recursos acabam. Não há mais alimentos nos supermercados, não há mais água, não há mais comida, a ponto, irmãos, de se vender nessa época, para aqueles que tinham recursos, cabeça de jumento e esterco de pomba. A fome era tão grande nessa região por causa do cerco do exército, que se comprava cabeça de jumento e esterco de pomba para se alimentar. A fome era tão grande que houve uma situação desesperadora, onde duas mães combinam que iriam comer os seus filhos. Aqui o texto não deixa claro, mas nós entendemos aqui que parece que iriam comer os filhos mortos. E elas combinam: olha, vamos comer os nossos filhos, depois que você comer o seu filho, nós comemos o meu filho. Então uma das mães aceita o acordo e elas comem o filho. E a outra mãe então disse que não vou dar o meu filho para que a gente coma ele. Foi então que o rei Jeorão se quebranta. Ele então não sabe o que faz nessa situação extrema. Então entra o capítulo 7 de 2 Reis. Todo esse panorama que eu dei para vocês está no capítulo 6. E aí no capítulo 7 de 2 Reis, verso 1 diz: então disse Eliseu. Eliseu era o profeta da época. Eliseu era um homem que falava com o próprio Deus. O profeta Eliseu profetiza a respeito do fim do cerco. O profeta Eliseu fala a respeito de um milagre que iria acontecer. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O que o profeta está dizendo aqui, trazendo para o nosso contexto, é: amanhã nós vamos ter comida, e comida barata. Nós vamos comprar muita comida por um preço muito barato. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu,
poderia suceder isso? Este homem, este capitão, a quem nós não sabemos o nome, ele duvida disso. Ele duvida não só da palavra do próprio Eliseu, mas ele está duvidando do próprio Deus. Ele não acredita que Deus é capaz de fazer isso diante daquela situação tão severa. Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Uau! Ele diz então para aquele homem: você vai ver o milagre, mas você não vai participar do milagre. Palavra dura. Verso 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Estes homens são caracterizados aqui na palavra de Deus como leprosos. E os leprosos, eles viviam fora da cidade, porque tinham uma doença contagiosa. Por isso não podiam ficar dentro da cidade. Eles viviam no que a Bíblia chama de campo de leprosos. Eles viviam à parte. Eles comiam do resto. Eles dependiam dos seus familiares, das esmolas. Eles viviam excluídos. Eles sofriam preconceito. Eles viviam uma situação ainda pior do que aqueles que viviam na cidade, porque aqueles que viviam na cidade ainda tinham algumas coisas para comer, ainda tinham alguns animais para comer. Estes homens, eles viviam fora da cidade. Irmãos, deixe eu dar uma pausa aqui nesta narrativa para dizer que Deus fala através de um homem chamado Eliseu. O que vai acontecer a partir de agora, lembre-se, vai acontecer algo que Deus disse que aconteceria. Deus está aqui usando 4 homens. Deus vai realizar um grande milagre. Já estou dando um spoiler aqui da história. Deus vai realizar um grande milagre a partir de 4 leprosos. Deus decide usar 4 leprosos. A pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite, fiz quando estava estudando esse texto, é: por que Deus decidiu usar 4 leprosos? Por que não o profeta Eliseu? Por que não talvez soldados valentes? Por que não alguém com uma saúde melhor? Porque Deus sempre usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus usa os fracos e não os fortes. Deus usa situações que nós nunca nós usaríamos como Ele. Deus usa pessoas, irmãos, que nós nunca usaríamos. Eu lembro de Davi. Deus decide usar um homem pequeno, frágil. Deus decide usar Davi. Jesus decide usar 12 homens covardes. Jesus decide usar 12 homens covardes. Deus usa sempre na sua história homens e mulheres simples, homens e mulheres pecadores, homens e mulheres que aos nossos olhos nós diríamos: qualquer um, menos esse. Quando Jesus quer falar de uma boa atitude, Ele usa personagens que para o seu povo eram considerados como malditos. Quando Cristo quer ensinar sobre amor ao próximo, Ele traz a história bíblica, um homem samaritano. Quando Ele quer falar sobre pessoas que se quebrantam diante do pecado, Ele usa publicanos, homens malditos que cobravam impostos dos seus conterrâneos. Cristo sempre faz questão
de usar pessoas que para a cultura eram vistas como preconceituosos. E na história missionária, quando você tem a oportunidade de ler a história do avanço da igreja de Deus, Deus sempre usou pessoas simples. Deus usou, irmãos, na história do movimento missionário do mundo, Deus usou um grupo de refugiados, pastores. Deus usou um grupo de refugiados chamados de moravianos, que o mundo nunca mais foi o mesmo a partir deste grupo de refugiados chamados de moravianos. Imigrantes, pessoas que estavam fora dos seus países. E meus irmãos, os moravianos, eles foram conhecidos como o grupo dos irmãos que oram. Interessante que a gente sempre lembra dos moravianos como aqueles que fazem algumas coisas, aqueles que saem para os campos missionários, mas os moravianos eram conhecidos como irmãos que oravam. A história diz que eles fizeram uma campanha de oração de 100 anos. Oravam 24 horas durante 100 anos, um e depois o outro, e depois o outro. Eu acho que o pastor Alessio também tem essa experiência aqui junto com os irmãos que oravam. Sabe por quê? Porque essa é a estratégia de Deus para o avanço da sua igreja, oração. A estratégia de Deus para o avanço da obra missionária é oração. E esses irmãos oravam, e os irmãos moravianos oravam, e Deus enviava, e a história conta que o conde Zinzendorf conheceu 2 esquimós, e esses esquimós ouviram que havia um Deus que podia salvar as suas vidas, e esses esquimós disseram ao conde Zinzendorf: por favor, conde, mande missionários para o Alasca, nós queremos ouvir a sua palavra. O conde volta então para a Alemanha e encontra a sua igreja de moravianos, aqueles homens e mulheres simples, e o conde não vê ninguém na igreja que possa enviar para o Alasca. E a história conta que o conde buscou a Deus em oração, e Deus falou com o conde e disse: fala com aquele homem simples daquela cidade, fala com aquele oleiro simples. E o conde foi falar com aquele oleiro, e o conde disse: olha, eu vim aqui fazer um desafio para você. Eu quero desafiar a sua vida para você levar o evangelho lá para o Alasca, um lugar distante. Agora é o seguinte, oleiro, nós não sabemos o nome desse homem. E o conde disse: se você decidir ir, eu queria que você soubesse antes que você vai sozinho. Nós não temos mais ninguém, você vai sozinho. Outra coisa, nós não temos dinheiro para te ajudar. Você vai sozinho, sem nenhum companheiro, e também você vai sem recursos, porque nós não temos nenhum dinheiro, a igreja não tem dinheiro para te enviar. Outra coisa, a terceira coisa, você vai, e provavelmente você não vai voltar mais. É uma ida sem volta. Você vai sem ninguém, você vai sem dinheiro, e você vai sem perspectiva de volta. E aquele homem, ele disse: você me dá 2 minutos para eu orar? E a história conta que aquele homem orou, e logo após a oração, aquele homem disse: eu vou, mas a única coisa que eu peço a você é um par de sandálias usado. E aquele homem foi para casa, e no outro dia, bem cedo, o conde se levanta, vai até a casa daquele homem, para conversar com ele, para explicar como seria a saída dele, e ele bate na porta da casa daquele homem, ninguém fala nada, e ele bate mais uma vez, ninguém vem à porta, e ele vai na vizinha, e pergunta: onde está aquele homem, o seu vizinho? E a mulher diz: ele acordou muito cedo, antes do sol raiar. Ele deixou comigo todas as responsabilidades dos seus bens, e ele disse para mim
que tinha algo muito importante para fazer e não podia perder tempo. Aquele homem foi embora. E hoje, irmãos, a história mostra que 50% dos esquimós do Alasca conhecem ao Senhor Jesus, porque um homem pediu um par de sandálias para levar o Evangelho a esses povos ainda não alcançados. Deus usa leprosos, Deus usa homens e mulheres simples, Deus usa idosos, jovens, crianças, Deus usa quem Ele quer. Porque a história não tem a ver com quem Deus usa, mas tem a ver com quem Deus é. Deus pode usar qualquer um de vocês que estão aqui agora. Deus decidiu usar 4 homens leprosos. Verso 4: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, se morrermos lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Veja que esses homens estão desesperados e eles dizem: se nós formos para a cidade, não há comida lá, nós vamos morrer lá. Vamos fazer o seguinte, vamos até os Círios, e chegando lá, se nós vivermos, viveremos, se morremos, não importa, a vida não tem mais nenhum sentido. Não sabiam eles ainda que tudo isso, pastor Alessio, que estava acontecendo, havia sido profetizado por Eliseu. Deus está usando uma situação para mostrar um milagre através de 4 homens leprosos. Verso 5: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Gente, não havia ninguém. Todas as barracas vazias, todos os animais, tudo, não havia ninguém. Verso 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Deus fez um milagre. Estes homens ouviram como se fosse um grande exército, mas não tinha ninguém. E com medo, achando que vinha contra eles um grande exército, estes homens fugiram. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Esses homens ficaram admirados, e eles começaram a comer, e comiam. Imagino que com medo, será que eles foram ali e já voltam, né? Vamos comer um pouco aqui, vamos pegar um pouco de prata, de ouro, e se esconderam, e talvez esperavam assim: será que eles vão voltar? Vamos em outra tenda, e lá também se fartaram e comeram. Imagine, gente, esses homens com muita fome, uma fome desesperadora, a fome a ponto de levá-los à morte. Agora eles tinham muita comida, muita comida. E mais uma vez eu quero trazer à sua memória que tudo isso que está acontecendo havia sido profetizado por Eliseu. Sabe por que isso não pode sair da nossa mente? Porque facilmente a gente se lembra da história, da comida, dos leprosos, da situação. Gente, lembrem-se que Deus havia dito a Eliseu: amanhã um milagre vai acontecer. E essa história é o relato do milagre de Deus. Esta é a história da maneira como Deus cuida do seu povo, usando uma situação e homens leprosos.
Eu lembro da minha vida, irmãos. Eu lembro da minha vida porque eu vivia num leprosário. Eu vivia no reino das trevas. Eu vivia com uma fome espiritual. Eu caminhava para a morte eterna. Eu era inimigo de Deus. Mas aos 18 anos de idade, Deus realizou um milagre na minha vida. Eu estava sentado num lugar como esse, quando eu ouvi pela primeira vez a história de Jesus Cristo. E a história de Jesus Cristo tocou meu coração. E naquela noite, no mês de junho, no ano de 2000, naquela noite, eu decidi, movido pelo Espírito Santo de Deus, entregar a minha vida a Cristo. Não sabia nada do que viria pela frente. Apenas eu sabia que eu estava com muita fome e que havia o pão da vida ali na minha frente e eu precisava comer dele. Eu sabia disso. Eu fui levado naquela noite, irmãos, a enxergar a fome que eu estava, a enxergar a minha lepra, a enxergar o meu pecado, e eu pude provar do grande milagre de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. Estes homens leprosos estavam morrendo de fome. Deus realizou um grande milagre pela sua graça, e eles agora provaram do milagre de Deus. Verso 9. Então disseram uns para os outros. Eu não sei aqui como que foi isso, se eles então comendo, se fartando, e talvez se empanturraram de comida, ficaram cheios. Então aí eles pararam em um momento e eles disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas. Este é dia de evangelho. Este é dia de milagre. E nós nos calamos. Nós nos calamos. Hoje é um dia de milagre. Hoje algo diferente aconteceu e nós estamos aqui nos fartando. Nós estamos aqui, mas nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da cidade do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem que eles, que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Irmãos, o rei não acreditou ainda. O rei ainda não acreditou no grande milagre de Deus. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após ele até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a
palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto segundo esta palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Fim da história. O que essa história tem a ver com a nossa vida? O que essa história tem a revelar para nós? Primeiro, nós servimos um Deus que realiza grandes milagres. Nós servimos a um Deus gracioso, a um Deus que cuida de nós, que realiza milagres para cuidar de nossas vidas. Não se esqueçam, Deus nos ama. Olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo, Deus nos ama. O que essa história nos ensina também é que este milagre de Deus que provamos, ele não pode ficar somente para nós. Este milagre de Deus que provamos, ele precisa ser espalhado pelo mundo que também está faminto, pelo mundo que está morrendo sem Deus. Aquilo que Deus faz em nós tem que ser compartilhado, irmãos. Aquilo que Deus realizou em nossas vidas precisa ser compartilhado. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de compartilhar. Não amanhã, é hoje. Nós nos juntamos aqui para a comunhão, para a edificação, para a confissão de pecados, para a edificação mútua. Nós estamos aqui nos ajuntados como igreja, porque é Bíblia, porque é bom, é agradável vivermos em união, isso é bom. Mas irmãos, esse ajuntamento precisa ser um reflexo lá fora também. Este alimento que estamos aqui recebendo da palavra de Deus, através dos louvores, da palavra exposta, dos momentos de oração, isso precisa ser também levado lá para fora. E lá fora pode ser que seja aqui do lado. Lá fora pode ser que seja dentro de casa. Lá fora pode ser que seja o atendente da lanchonete que vai te atender quando você sair daqui para tomar um lanche. Pode ser o motoqueiro que vai trazer o seu lanche na sua casa. Pode ser o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta. O que essa história nos ensina, irmãos, é que o milagre que Deus fez para nós precisa ser compartilhado. Compartilhado através de homens leprosos. Isso ensina para nós que o milagre é de Deus e não nosso. Isso ensina para nós que é Deus que efetua o milagre na minha vida e na vida dos outros. Nós somos apenas participantes disso, cooperadores disso. Homens e mulheres simples e frágeis, um simples oleiro, um missionário, um pastor, um aposentado, uma estudante de ensino médio, um estudante de universidade, imigrantes, africanos, americanos. Deus usa quem Ele quer. E tudo isso que eu estou falando para os irmãos
é um grande desafio para a minha vida, irmãos. É um grande desafio. Porque eu venho de uma geração, eu faço parte de uma geração, eu venho e faço parte, porque as gerações no mundo hoje que vivemos, elas mudam rapidamente. A geração de 2 anos atrás, assim, a gente está nessa fase de falar da geração de 2 anos atrás, quando há alguns anos atrás, há 50 anos, nós falávamos da geração pensando em 10, 20 anos atrás, era que a gente ia ver mudanças. Hoje não, hoje nós estamos vendo mudanças muito rápidas. Então a geração da onde eu venho e aqui eu faço parte, é uma geração que perdeu o hábito. A igreja brasileira, a geração da igreja brasileira hoje, perdeu o hábito de compartilhar a palavra, falar da palavra, anunciar. Nós não podemos nos calar, gente. Queridos irmãos e irmãs, irmãs preciosas e irmãos preciosos, eu digo isso com temor no meu coração, eu digo isso olhando para a minha vida, em nome de Jesus. Não nos calemos, em nome de Jesus, não nos calemos. Hoje é dia de boas novas. Um dia você ouviu o Evangelho do Senhor Jesus e Deus o alcançou, e nós estamos aqui hoje. Você não sabe, mas talvez alguém que você vai encontrar aí fora está desesperado, está com feridas da alma, está literalmente, irmãos e irmãs, morrendo, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida para que a gente fale. Há um milagre lá no campo dos Círios, há um milagre lá no arraial, há um milagre que Deus fez, a comida em abundância. E ao anunciar isso, aquele povo saiu e desfrutou do grande milagre de Deus. Eu quero desafiá-la a não se calar diante do grande milagre que Deus fez na minha vida, na sua vida, e realizou através de Jesus Cristo. Eu não sei se você terá essa oportunidade hoje, mas se você tiver essa oportunidade de falar, gente, nós sempre também aprendemos assim, às vezes você nem precisa falar, é com a sua vida. Eu sei disso, a gente precisa testemunhar com a nossa vida, isso é verdade. Mas irmãos, não use isso como um artifício de não falar. Abrir a boca e dizer para a pessoa que você não conhece: hoje eu quero dizer para você, Cristo te ama. Ele realizou um grande milagre para salvar a sua vida. Deus te abençoe. Simples, gente. Simples, você está dizendo de milagres. Deus fez um milagre. Ele morreu na cruz por mim e por você. Hoje, entregue sua vida a Ele. Só fale, não se cale. E se Deus falar ao seu coração, para que você leve essa mensagem a povos distantes, a povos isolados, converse com a liderança desta igreja, converse com o pastor Alessio, não tenha medo, não se cale, se coloque à disposição. Há muitas necessidades nos campos transculturais. Nossa missão trabalha com povos indígenas. Irmãos, vocês não imaginam as necessidades de obreiros, de homens e mulheres, levando esse evangelho a esses povos aqui no Brasil. Mas não se cale aqui, não se cale agora. Fazendo isso, certamente Deus vai levantar homens e mulheres para que vão até lá, para que vão mais longe. Eu oro nesse sentido, para que Deus faça isso nessa igreja. Bondoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos porque fomos salvos da ira eterna. Te louvamos porque o Senhor nos amou primeiro.
nós estávamos famintos, ó Deus, nós estávamos morrendo, estávamos, ó Deus, como inimigos do Senhor, mas a Tua graça, Deus, nos alcançou. O Senhor trouxe, Pai, salvação para a gente, e hoje nós temos, ó Deus, a salvação em Jesus Cristo. Obrigado por esse grande milagre. Mas, ó Deus, aquece o nosso coração hoje, aquece o meu coração hoje, para que eu não me cale diante deste grande milagre, para que eu possa dizer assim como esses leprosos: hoje é dia de boas novas. Ó Deus, me ajude, Deus, me ajude com a minha família a dizermos isso hoje. Hoje é dia de boas novas. Faça-nos enxergar as oportunidades do Senhor. Eu peço pelos meus irmãos e minhas irmãs aqui, cada um no seu contexto, cada um na sua realidade de vida. Deus, ajude a cada um a enxergar as oportunidades de proclamar o grande milagre do Senhor. Ajude-nos a sermos como estes leprosos, a anunciar a todos os povos os grandes milagres do Senhor. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém.